A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 3, que vai trazer por título Vencendo o Medo e a Timidez. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEDEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica, referente à revista dos juvenis. E na mesma quarta-feira, só que às 14h05, este é a nossa dinâmica. Lembrando ainda, sempre com a semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 3, na quarta-feira já estreou a lição número 4, pois a lição número 3 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 4 de janeiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 3 do Juvenis do primeiro trimestre de 2024, que traz por título Vencendo o Medo e a Timidez. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Por gentileza, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Juvenis. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e esta explicação por escrito. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas dando seguimento, preste atenção. Você pode iniciar sua aula realizando a dinâmica com seus alunos, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Por exemplo, Vencendo o Medo. O que significa vencer? Olha, o que significa vencer? O que significa medo? O que significa timidez? Pergunte também, por que muitas pessoas têm medo? Porque tem muitas pessoas que são tímidas. Como nós podemos vencer o medo e como podemos vencer a timidez? Pergunte também, os tímidos vão herdar o céu? Sim ou não? Faça essas perguntas com eles e deixe a turma participar. Agora presta bem atenção. Você que é professor vai estar direcionando essas perguntas para os seus alunos, mas no entanto, você não pode responder. Tem professor que ele gosta de ministrar a aula, ele pergunta, ele mesmo responde, para demonstrar conhecimento. Não é o seu papel em nome de Jesus. Principalmente nesse primeiro momento. Você vai estar direcionando as perguntas para os seus alunos e não pode responder, nem você, nem o segundo professor, caso você tenha. Esse momento da participação dos seus alunos. Aí você diz, pastor, mas minha turma é tímida, ninguém participa, ninguém responde nada. Eu tenho dito aqui constantemente, talvez você que é professor ou outro professor já acostumou a turma desse jeito. Ou seja, você pergunta e você responde. Então, por que seus alunos vão responder se eles já sabem que quando eles não respondem, você responde? Então, nesse primeiro momento, você não vai dar resposta nenhuma. Eu chamo esse processo de fazer perguntas no início da sua sala de aula e deixar os alunos responderem como avaliação diagnóstica, onde você vai perceber os conhecimentos dos seus alunos com relação ao tema estudado. Tá ok? Ninguém respondeu, não responda também não. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão todas respondidas, tá bom? Então veja só, você pode iniciar a sua aula realizando a dinâmica com seus alunos. Você também pode iniciar fazendo essas perguntas. Logo após você realizar a dinâmica, realizar também essas perguntas e respostas, você pode apresentar o tema de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, meus irmãos, entendam o seguinte: todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele vai ter o medo e a timidez. Faz parte da natureza humana e muitas das vezes, tanto o medo quanto a timidez nos dá uma prudência. O que não pode acontecer é o exagero.
O que não pode acontecer é nós ficarmos com medo a ponto de perdermos, de não realizarmos a vontade de Deus através da nossa vida. Deu para você entender? Todo ser humano tem medo e vai passar por alguns momentos de timidez. Mas, no entanto, não pode ser empecilho do meu crescimento, do meu desenvolvimento, da obra de Deus na minha vida. Eu preciso vencer todo medo e toda timidez. Vou te perguntar, você que é professor, viu? E você tem medo de quê? Você já teve medo de ministrar aula? Já teve medo de pregar, de cantar, de orar? Quais são os seus medos? Porque eu sei que você que é professor tem seus medos, mas, no entanto, você vai ensinar e vai aprender. Todo medo, toda timidez precisa ser vencida para que nós possamos alcançar as promessas de Deus em nossa vida. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários, viu? Vejam só, professores, vocês perceberam o que foi que eu fiz? Eu mencionei um pouquinho aquilo que nós vamos estudar, mas não detalhei nada, porque isso vou fazer no decorrer da aula. Faça a mesma coisa, deixe seus alunos curiosos, querendo participar, com interesse na sua aula. Agora vamos para o versículo em destaque, onde está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Presta bem atenção, esse espírito aqui que Deus nos deu. Presta bem atenção, esse espírito que Deus nos deu não é o Espírito Santo, não. Perceba que está com letra minúscula, então não é o Espírito Santo de Deus. É o espírito dado por Deus ao homem, tá ok? Assim como Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, o homem naquele momento recebe a sua alma e o seu espírito. E a Bíblia diz que esse espírito que Deus nos deu não é de medo, não é de covardia, muito pelo contrário, é de coragem, é de fortalecimento, porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você se desenvolva, Deus quer ver o seu crescimento. E tem muitas pessoas por aí que não estão crescendo, se desenvolvendo por causa do medo. Mas aprenda nesse momento, Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de fortaleza, de amor e moderação. Por isso, se prepare, porque tem coisas novas chegando para a sua vida, desenvolvimento e crescimento cada vez mais. Se fosse por medo, por vergonha, eu, pastor Giovanni, não estaria ministrando aqui essa palavra, viu? Porque acredite quem quiser, eu sou tímido até hoje, mas, no entanto, estou vencendo a minha timidez. E você também está vencendo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. Por isso, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos, tá bom? Lá também no nosso Instagram você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Aproveita a oportunidade, já nos segue também no nosso Instagram, por gentileza, e compartilha, nos marques nas suas postagens, tá bom? Que eu respondo a todo mundo lá também no Instagram. Agora vamos para a leitura diária de segunda-feira. Vença o medo olhando para Jesus. Terça, a presença de Deus lança fora todo medo. Quarta, Jesus nos convida a vencer a timidez. Quinta, vencendo a timidez no poder do Espírito. Sexta, Deus te diz, não temas. Sábado, com Deus podemos todas as coisas. Você crê? Deixa um brado de glória aqui, por gentileza. Eita, glória! É bênção pura sem mistura. Pode ficar conosco até o final, porque tem várias informações aqui para passar para vocês. Agora vamos para a nossa leitura bíblica oficial, que está em Salmos de número 91, do versículo 1 ao versículo 16. Recomendo fazer uma leitura coletiva participativa. Meus professores, presta bem atenção. Vamos colocar os alunos para ler a palavra de Deus, porque a palavra liberta o homem de todo o pecado. Agora vamos para o nosso tópico 1, que traz por título o problema do medo. No item 1, o medo paralisa. Observe, o medo é uma emoção que nos alerta diante do perigo iminente. Nesse sentido, ele cumpre a função positiva. O problema é quando ele se torna disfuncional e passa a paralisar a pessoa. Muitas vezes, o nosso medo é fruto de experiências amargas que tivemos em algum momento do passado. Por exemplo, quando um professor pediu para que falássemos diante da sala de aula e isso marcou negativamente nossa vida.
ou quando quase nos afogamos em algum rio e passamos a ter medo da água. Por um lado, o medo é positivo no sentido de nos proteger. Afinal, imagine, se não tivéssemos medo de nada, não teríamos nenhuma proteção. Por outro lado, o medo é negativo quando nos paralisa. Os discípulos de Jesus tiveram medo em vários momentos do ministério. Entretanto, Jesus sempre disse: não tenham medo. Mateus capítulo 14, versículo 26 a seguir. Presta bem atenção, o medo faz parte da natureza humana. O medo está em nós também para nos dar uma prudência, para nos proteger, para estar nos guardando. Por exemplo, imagine se as pessoas não tivessem medo, pularia de qualquer lugar, iria para qualquer lugar, não teria medo nenhum, e isso poderia ocasionar a morte de muitas pessoas. Quantas pessoas já morreram desafiando a gravidade, desafiando a natureza, porque perderam o medo, perderam a prudência? Deu para você entender? O medo nos dá também prudência e serve de proteção para que nós não venhamos fazer aquilo que não temos condições. Agora, quando a pessoa perde o medo também, acaba fazendo coisas que o seu corpo não consegue e acaba perdendo sua vida, se prejudicando. Agora, também, esse medo que serve de prudência não pode dominar a minha vida nem a sua vida. Presta atenção, o medo protege a nossa vida, o medo nos dá prudência, mas, no entanto, não pode prejudicar a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa confiança. Quantas pessoas tiveram ou têm sua vida prejudicada, não conseguem crescer, não conseguem se desenvolver, não conseguem sair de casa, não conseguem trabalhar por causa do medo? Daí, esse medo tem que ser repreendido em nome de Jesus. E cada um tem que vencer os seus medos, seus desafios. O medo faz parte da nossa vida, mas, no entanto, precisamos vencê-lo para que possamos crescer, desenvolver cada vez mais. E na sua vida vai ter crescimento em nome de Jesus. Todo medo vai sair. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: o medo inibe o seu potencial. Você crê que Deus colocou um potencial muito grande em sua vida? Se sua resposta é sim, então permita-se ser usado pelo Senhor. Há muitas áreas em que podemos nos desenvolver, mas o medo pode inibir o nosso potencial. Há diversos estudos sobre as fobias do ser humano, que é o medo exagerado. Alguns exemplos de fobias: acrofobia, medo de altura; claustrofobia, medo de lugar fechado; glossofobia, medo de falar em público; fobia social, medo de ser humilhado ou envergonhado diante de outras pessoas, entre muitas outras fobias. O inimigo de nossas almas é o maior interessado em inibir o potencial que Deus colocou em nossa vida. Por isso, Paulo diz a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Presta bem atenção, para que você possa conversar com os seus juvenis. Deus, ele tem chamada na vida de cada pessoa. Na minha vida, Deus tem uma chamada, na sua vida, em todo mundo, Deus ele tem uma chamada, Deus ele tem um propósito. Mas, no entanto, esse propósito, essa chamada, só pode ser executada, só pode ser cumprida se nós estivermos prontos, se nós estivermos preparados, se nós tivermos coragem para exercer o nosso ministério. Por exemplo, se o apóstolo Paulo não tivesse coragem para pregar a palavra, enviar suas cartas, mesmo na prisão, imagine só o que nós saberíamos da igreja primitiva. Se não fosse a coragem do apóstolo Paulo de vencer os desafios, a obra de Deus seria prejudicada. Então preste atenção, precisamos cuidar, zelar e fazer de tudo para que o potencial, o projeto de Deus em nossa vida possa se cumprir. Entenda, você tem uma chamada de Deus. Eu não sei se é para cantar, para pregar, para dirigir culto, na oração, de ser pastor, ser obreiro, isso eu não sei. Mas, no entanto, todo ser humano tem uma chamada. Agora, precisa vencer os seus medos. Por exemplo, já pensou se Deus quiser te usar, te levantar aqui nesta terra com louvor? Como é que você vai cumprir com a sua missão, que é cantar e é pregar, e fica de olho fechado, cabeça baixa? Está errado. Você precisa saber ter postura, organização, e tudo isso passa em vencer o medo. Porque o medo faz você abaixar a cabeça, o medo faz você fechar os olhos, porque assim passa a confiança. Mas entenda o seguinte, e converse com o seu juvenis, viu? A sua confiança, a sua fé tem que estar em Deus.
Deus. Você precisa de Deus e naquele momento Deus está te usando, Deus está te dando capacidade. Agora, você precisa assumir esse potencial, precisa assumir a sua chamada e deixar Deus te usar. Deixa Deus te usar. E converse também com seus alunos. Você tem um grande potencial, mas, no entanto, muitas pessoas estão sendo prejudicadas, não estão se desenvolvendo, não estão crescendo, não estão alcançando o seu potencial por causa do medo ou a timidez. Você, por exemplo, conhece alguma pessoa que o medo tem prejudicado o seu crescimento na igreja? Conhece? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, se você conhece e o que é que você está fazendo para ajudar essa pessoa. Ou até mais, será que é você que está com medo? Será que é você que é tímido demais? Isso está prejudicando também as suas aulas? O que você acha? Já pensou nisso? O medo prejudica até na aula da EBD, viu? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: o medo o impede de ser usado por Deus. Veja só, o medo também pode ser um impedimento para que você seja usado nas mãos de Deus, com os dons espirituais. O medo que Moisés sentiu diante da chamada de Deus para tirar o povo de Israel do Egito, levou a ser repreendido pelo Senhor. Deus precisou animar várias vezes a Josué, pois com certeza sentiu medo diante da missão de suceder Moisés. Gideão tinha um grande potencial de liderança, mas sentiu temor diante das ameaças dos midianitas. O profeta Jeremias sentia-se uma criança diante da responsabilidade que Deus lhe deu. O medo pode impedir a ação do Espírito Santo em sua vida, portanto, vença o medo pelo poder de Deus. Mas observe o seguinte, perceba que grandes homens de Deus também tiveram medos. Observe, grandes homens de Deus tiveram medo de exercer a sua chamada, de cumprir com a sua missão. Por isso que diversas vezes Deus sempre apresentava dizendo: não tenha medo, eis que estou contigo. Tudo isso são palavras de ânimo, de encorajamento, para que a obra dele pudesse ser feita, porque a obra de Deus não pode parar. O teu medo, as tuas frustrações, as tuas decepções, a tua timidez não pode parar o reino de Deus. Você precisa vencer. Eu tenho dito, o medo vai bater em nossa porta. A insegurança, a timidez vai bater em nossa porta. Mas, no entanto, precisamos vencer, porque a obra de Deus não para. Eu já disse aqui, se fosse por medo ou timidez, eu não estaria gravando essa aula. Não teria o canal Descomplicando a Teologia e toda semana não estaria aqui postando videoaulas dinâmicas. Mas, no entanto, eu preciso vencer os desafios. Eu preciso vencer o medo, a timidez. Ah, pastor, mas o som é benção. Meus irmãos, só Deus sabe a dificuldade que eu tenho para gravar. Mas, no entanto, eu não posso parar, não posso desistir, não posso baixar a minha cabeça. Da mesma forma, você vai ter dificuldade, vai ter empecilhos. Eu falo igualmente Moisés, eu sou pesado de língua, mas Deus me chamou e tem me dado graça e sabedoria. Da mesma forma, acontece na sua vida. Com as suas dificuldades que você tem, com as suas limitações, Deus ele vai te usar. Perceba o seguinte, quais foram as pessoas que Deus chamou para ser discípulo? Chamou algum doutor? Não. Chamou algum teólogo? Não. Deus ele chamou pessoas simples para realizar a sua obra. Imagine só, até hoje ele faz da mesma forma. Escolheu a mim, escolheu a você, vai escolher muito mais pessoas que sejam pessoas simples, humildes e que estejam preparados para vencer os desafios. Porque desafios nós temos. Empecilhos nós temos, mas nós precisamos vencer. Então perceba, grandes homens de Deus também sentiram medo, mas no entanto não pararam, não desistiram. Assim também tem que acontecer na minha vida, na sua vida. Aí você diz, ah pastor, mas esses homens de Deus tiveram medo e Deus aparecia até eles e falava assim, não temas, eu estou contigo. Mas o medo continuava lá. A diferença é que eles acreditavam na palavra e iam vencendo cada dia. Preste atenção, a cada dia eles iam vencendo. Da mesma forma, Deus separou essa aula para lhe dar coragem para dizer isso que estou contigo, não temas, vá em frente, não desista. Essa é a aula que Deus marcou para conversar com você. Eu não sei quantas pessoas têm medo na sua turma, mas essa aula é Deus falando com a sua turma para não ter medo, porque grande é o potencial e grande é a obra que Deus vai realizar na sua vida, no seu ministério, na sua família, em nome de Jesus, através de você. Deus vai te usar. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, viu? Essa
essa mesma discussão, a apresentação, você faz também com a sua turma. É necessário deixar bastante claro, homens de Deus tiveram medo, mas venceram, porque ouviram a palavra de Deus, colocaram a fé em ação. Da mesma forma, nós também podemos vencer o medo, a timidez, colocando a fé em ação e apresentando a Cristo e avançando cada vez mais. Amém? Pergunta a você o seguinte: gostou dessa aula? Deus está falando com você? Você vai aplicar essas discussões com seus alunos? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Aproveita a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. São vários materiais que nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta: pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: timidez, um grande desafio a ser vencido. No item 1, a timidez atrapalha seu desenvolvimento. Presta bem atenção, viu, professor? A timidez diz respeito a um acanhamento excessivo que pode atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual, mental e ainda os nossos relacionamentos. Penso que para todos nós a timidez é um grande desafio a ser vencido, porque ela prejudica nosso desenvolvimento. O salmista declarou: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O desejo de Jesus é que nós cresçamos em tudo. Mas se formos tímidos, não poderemos nos desenvolver tão bem como deveríamos. Você lembra que o rei Davi teve que fugir de seu próprio filho Absalão, que tentou usurpar-lhe o trono? Nessa fuga, Davi escreveu o Salmo 3, e mesmo diante de tamanha perseguição, ele disse: eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele ainda disse: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Salmos de número 3, versículo de número 6. Presta bem atenção. A questão agora da timidez. Meu Deus, tem muitas pessoas tímidas, irmãos, que quando você pergunta até o nome, como é o seu nome, não dá nem pra gente ouvir. Quando você aperta a mão das pessoas, quando você pensa: a paz do Senhor, a pessoa bota a mão assim, toda mole, ó. Tudo isso é símbolo de timidez. Você sabia disso? Presta atenção. Quando você for dar a paz do Senhor pro irmão, dê a mão firme. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Mas tem pessoa que dá a mão assim, ó, toda mole, paz do Senhor. Sabe o que é isso? Representa a timidez que a pessoa tem. Quando a pessoa vai dar a paz do Senhor para alguém e a mão não está firme, simboliza ali medo, simboliza timidez. Mas, no entanto, Deus quer que você tenha coragem, determinação, confiança nele, para que nada venha atrapalhar a sua chamada e o seu desenvolvimento. Quantas pessoas, presta atenção, viu? Quantas pessoas estão ainda solteiras por causa da timidez? Não consegue conversar com ninguém, não dá aquela parte do Senhor todo especial, não fala com ninguém, não consegue se comunicar, tudo isso por causa da vergonha. Meus irmãos, tem pessoas por aí que não conseguem sair de casa por causa da timidez. Eu não estou bonito, eu não sei bonito, eu não sei falar, eu não sei me comunicar, eu não tenho amizade, eu não sei como vou conseguir novas amizades. E a timidez acaba atrapalhando que a pessoa nem de casa quer sair. E você sabe que isso não faz bem para ninguém. Muitas pessoas estão tendo suas vidas prejudicadas por causa da timidez. No trabalho, no relacionamento,
na escola, não gosta de participar, fica com medo de responder, fica tímido na hora de responder às perguntas do professor. Como é que você vai tirar suas dúvidas se você não aprendeu e você está com dúvida? Tem que perguntar ao professor, mas a timidez não permite. Perceba então o quanto a timidez pode prejudicar a vida de uma pessoa. E os juvenis estão passando por essa fase, não querem pagar micos, cheio de vergonha, timidez, né? Já estão chegando na fase de jovens e tudo isso traz certas preocupações. Mas, no entanto, aprenda nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que você precisa avançar, precisa crescer. E toda timidez que te atrapalha a se relacionar, toda timidez que atrapalha o seu crescimento, o seu desenvolvimento, vai ser repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda timidez vai sair. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: a timidez sufoca o seu crescimento. Observe, assim como a pessoa que tem problemas respiratórios e não consegue respirar direito, a timidez pode sufocar nosso crescimento. Quantas pessoas deixamos de conhecer porque a timidez nos impede? Quantos lugares deixamos de conhecer ou visitar por conta da timidez? É possível que muitas pessoas não tenham desempenho escolar satisfatório exatamente por conta da timidez. Em um mundo tecnológico, conseguimos conversar horas a fio com pessoas conectadas em aplicativos de relacionamento, mas não conseguimos construir uma conversa saudável com pessoas que moram em nossa casa. Você não pode permitir que a timidez sufoque o seu crescimento, pois Deus está contigo. Diante de uma tempestade, os discípulos de Jesus temeram, mesmo tendo o Senhor dentro do barco. Ao acalmar o vento e aquietar o mar, Jesus lhe perguntou: por que sois tão tímidos? Marcos capítulo 4, versículo de número 10. Presta bem atenção. A timidez sufoca, a timidez aniquila o teu crescimento. Presta atenção, se você não conseguir avançar, crescer, deixar, perder essa timidez, isso vai estar prejudicando a sua vida toda, seu relacionamento na escola, seu desenvolvimento na igreja, seu desenvolvimento no seu ministério, nos seus relacionamentos pessoais. Tudo isso vai ser prejudicado. Eu te pergunto, será que esse medo é tão bom? Será que essa timidez é tão bom que você vai guardar a vida toda com você? Será que não seria interessante jogar fora? Guardar, deixar bem guardado, escondido? Presta atenção, se faz necessário esconder, jogar, parar, aniquilar, jogar no lixo, jogar fora essa timidez, porque tudo isso, irmãos, prejudica o relacionamento, prejudica o nosso crescimento. Para você ver, o comentarista aqui colocou, olha, a timidez sufoca o seu crescimento. Deus, ele tem muito mais para você. Deus, ele quer te usar muito mais, mas, no entanto, a timidez também pode ser sinônimo de falta de confiança. Olha, falta de fé, falta de convicção. Quando você está convicto, quando você tem conhecimento de causa, você defende mais forte, com mais segurança e confiança. Assim também, nós precisamos orar mais, buscar mais, para que venhamos ter conhecimento mais de Deus, para que quando viemos falar dele, possamos falar com convicção e certeza. Tem muitas pessoas que é tímido porque não tem também conhecimento. Por exemplo, se estiver conversando de um assunto que você não tem conhecimento, a tendência é você ficar tímido. Todo quieto, sabe por quê? Está com medo, com vergonha de falar alguma coisa totalmente errado. Então, para que você possa vencer a timidez, o medo, você precisa conhecer as coisas. E para você conhecer, você precisa ler, estudar, conversar com pessoas que têm mais experiência. Você percebe quanto a timidez pode te prejudicar? Até para você vencer a timidez, você precisa confiar mais em Deus, orar mais e pedir que o Espírito Santo de Deus possa estar atuando na nossa vida, tirando toda a timidez e todo o medo. Presta atenção, tudo isso segundo a vontade do Senhor, pois aprendemos também nessa aula que o medo faz parte da nossa vida, o medo nos dá a prudência. O que nós não podemos é deixar que isso venha aniquilar, venha parar o nosso crescimento e a chamada de Deus em nossa vida. Por isso, precisamos superar o medo e superar também os momentos de timidez. O que nós não podemos é passar o dia todo tímido, o dia todo com medo. Agora vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: a timidez dificulta o recebimento do poder do Espírito Santo de Deus.
Perceba, irmãos, o quanto a timidez pode prejudicar a vida de um cristão. Observe. Ninguém pode ser condenado pelo fato de ser tímido. É preciso levar em consideração que há pessoas que são mais extrovertidas, portanto, têm mais facilidade em se comunicar, em fazer novas amizades e assim por diante. Outras são introvertidas e mais fechadas, e isso não é um defeito ou um pecado. Porém, a timidez pode dificultar nossa busca pelo Espírito Santo. Quantos adolescentes e jovens que temem receber o batismo com o Espírito Santo porque pensam que vão agir de modo estranho, exagerado, sendo motivo de risada para alguém? Mas a timidez precisa ser vencida. Você pode e deve buscar o poder de Deus para a sua vida. Jesus quer enchê-lo do Espírito Santo e capacitá-lo para a missão da igreja, que é pregar o Evangelho e anunciar as boas novas da salvação. Por isso mesmo, vença a timidez e seja cheio do Espírito Santo. Presta atenção, Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de coragem, determinação, de fortalecimento, para que nós possamos avançar. Sabe por quê? A vida cristã é feita de desafio. Vá se preparando aí, vão ter desafios. Vão ter pessoas que vão estar do seu lado, mas não querem te ouvir, não querem ver o seu bem, e você precisa avançar. Você não pode ficar com medo, ficar tímido. Ah, pastor, tem pessoas mais capacitadas do que eu. Ah, pastor, tem pessoas que têm mais conhecimento do que eu. Todas as áreas da vida sempre vão ter pessoas mais capacitadas. Quantos professores melhores do que eu tem aí? Meu Deus, são muitos. Mas, no entanto, Deus me escolheu para estar aqui no YouTube realizando essa obra. Mas tem pessoas mais capacitadas, tem pessoas com mais conhecimento. Mas, no entanto, eu vou vencendo os meus medos, a minha timidez, e estou aqui realizando a obra do Senhor. Porque a grande questão é o seguinte, não é ter medo, não é ser tímido, é deixar que esse medo e a timidez venham atrapalhar a chamada de Deus na sua vida. A questão é essa, você não pode se prender, permitir, deixar que a timidez e o medo venham atrapalhar o seu crescimento, venham atrapalhar o seu desenvolvimento. Por exemplo, quantas pessoas, por causa da timidez, não querem ser batizados no Espírito Santo? Como assim, pastor? Tem vergonha. Já pensou se eu for batizado no Espírito Santo e começar a rodar, começar a pular, e as pessoas filmarem, e lá na escola vão ver, meus amigos vão estar vendo eu rodando e pulando. E tudo isso acaba travando a presença de Deus na sua vida. Tudo isso acaba impedindo você sentir a presença do Espírito Santo e ser batizado. Você precisa confiar. Olha, muitas pessoas não estão recebendo o batismo do Espírito Santo por causa da timidez, por causa do medo. O que é que vão falar de mim? Vão estar filmando? Será que vai ser no site da igreja, no Instagram da igreja? Já pensou, meus amigos lá na escola, meus vizinhos vão estar me vendo pulando, falando de mistério? O que é que vão pensar de mim? Tudo isso acaba prendendo, tudo isso acaba colocando uma barreira para que você não seja batizado no Espírito Santo. Deixa Deus te usar. Deus, ele tem o melhor na sua vida. Deixa Deus te usar porque ele tem o melhor para você. Mas não permita que a timidez venha atrapalhar o seu enchimento com o Espírito Santo. Que Deus possa te encher com toda a glória e todo o poder. Mas, pastor, se eu ficar rodando, deixa a criança rodar. É bênção pura, sem mistura. Deixa Deus te usar. Mas tudo segundo a vontade dele e não sua própria vontade. Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico. Lembrando, viu? Na descrição desse vídeo vou deixar o link para quem quiser participar do meu curso para professores da EBD. Está em promoção. Vou abrir agora a nossa terceira turma do curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Vem estudar em nosso curso. É bênção pura sem mistura. Para qualquer professor de qualquer classe, ele é útil, tá bom? Fique à vontade. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para quem quiser participar do nosso curso para professores. Agora vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título: como vencer o medo e a timidez. O item 1, falar com Deus para falar com as pessoas. Observe, quanto mais buscamos a Deus em oração, mais graça recebemos para vencer o medo e a timidez. O apóstolo Pedro, antes de receber o poder de Deus, sentiu medo e afundou nas águas agitadas. Ele também sentiu temor e negou a Jesus. Mas depois de passar vários dias em oração e receber o poder de Deus, Pedro venceu o medo e a timidez. Depois de falar com Deus, teve coragem de falar com a multidão. Sua ousadia maravilhou as autoridades da época. E eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Querido aluno, coloque diante de Deus esta situação e você vencerá todo medo e timidez. Presta bem atenção. Deus, ele existe. Olha, converse com seus alunos. Deus, ele existe e está interessado em participar da nossa vida em todos os momentos.
nas tuas lutas, nos teus medos, nas tuas frustrações, nas depressões. Deus, ele tem interesse em participar de tudo aquilo que nos envolve. Por exemplo, se você está com medo e percebe que esse medo prejudica a tua vida, está aniquilando o teu crescimento, e percebe que o seu medo está parando a sua chamada, converse com Deus. Deus, ele tem interesse em te ouvir. Deus, ele tem interesse de tirar esse medo, mas você precisa conversar com Deus. Como é que Deus vai realizar o milagre se você não quer receber o milagre? Se você não fala sobre o milagre? Se você não busca ele pelo milagre? Como é que Deus vai estar te usando se você não permite ser usado por Deus? Por isso, acredite, coloque sua fé em ação. Se o teu medo está te prejudicando, coloque na direção de Deus e Deus vai estar tirando, vai estar repreendendo e vai colocar cada vez mais força, determinação. Assim também aconteceu com o apóstolo Pedro, cheio de medos, cheio de temor. Para você ver, uma certa feita, ele andou sobre as águas, mas o medo de afundar fez com que ele afundasse. Olha, o medo de afundar fez com que ele afundasse. Ou seja, aquilo que ele estava com medo acabou acontecendo, mas por causa do medo dele. Assim também acontece na nossa vida. Se você não acreditar que você consegue, você não vai conseguir. Se você ficar falando, pensando, eu não consigo, eu não sei, você não vai conseguir fazer e você não vai conseguir aprender, porque você mesmo está colocando esse impedimento. Mas quando você coloca a sua confiança, quando você ora a Deus, aquilo que você não sabe, Deus ele te ensina. Aquilo que você não pode, Deus ele faz por você. Deus vai entrar com providência. Mas, no entanto, juvenis precisa orar e colocar-se diante de Deus e pedindo, Deus, me ajuda, tira a timidez, tira esse medo, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos e assim Deus vai te usar cada vez mais. Meu Deus, é bênção pura sem mistura, estou lhe falando, aqui o alimento é forte, viu? Lembrando, daqui a pouquinho vou estar passando para vocês a dinâmica que está sensacional, viu? Fica conosco até o final. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título, Lê e relê o poder da leitura. Observe, muitos nesta geração estão lendo muito pouco devido ao grande impacto da tecnologia por meio do celular, das séries de TV e dos aplicativos. De cada 10 pessoas, 9 estão olhando para o seu celular e apenas uma pessoa tem em mãos um livro. A leitura ajuda muito a vencermos o medo e a timidez. Quem lê melhora o vocabulário, aumenta a capacidade argumentativa, tem mais facilidade ao falar em público e aprende mais. A leitura diária da Palavra de Deus é uma grande bênção para a vida do cristão. A palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A Bíblia ajuda o jovem a viver em pureza. Além da Palavra de Deus, há livros de autores evangélicos que podem ajudá-lo em diversas áreas. Ao melhorar seu hábito pela leitura, você também poderá superar o medo e a timidez. Ou seja, falta aqui de capacidade. Preste atenção, muitas pessoas têm medo ou são tímidos porque não se sente confiante, não confia nos seus conhecimentos, não confia nas suas habilidades. E isso remete acerca da confiança com relação ao seu potencial, se você consegue ou não consegue fazer. Mas, no entanto, o comentarista está dizendo o seguinte, quanto mais você ler, quanto mais você meditar, quanto mais você estudar, isso tudo vai lhe dar confiança, porque você possa ministrar uma melhor aula, uma melhor pregação, um melhor louvor, você precisa estudar. Por exemplo, um professor que não estuda, ele vai chegar na sala de aula cheio de medos, incertezas, bastante tímido. E quando o aluno falar, eu quero fazer uma pergunta, perguntas hoje não. Sabe por quê? Ele não está confiante, porque ele não leu a revista, ele não estudou a revista. Então, para que você possa vencer o medo, vencer a timidez, você precisa estudar para que possa ter conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, pode ser feita a pergunta que for. Se você sabe a resposta, você quer responder, porque assim você vai estar demonstrando, eu sei responder, eu estudei, eu estou pronto para exercer. Muitas pessoas estão se frustrando porque não estão estudando e quando são questionados, perguntados, não sei, não vi, não li e acaba ficando frustrado, porque com isso acaba passando vergonha e ninguém gosta de passar vergonha. Concorda comigo? Logo, qualquer pessoa que quer vencer o medo precisa ter conhecimento, estudar, se preparar, porque você vai ter oportunidade. Você está entendendo? Para vencer o medo, você precisa estar preparado, capacitado, para que você possa exercer a sua chamada, o seu ministério, de acordo com a vontade do Senhor. Estude mais, leia mais, porque assim você estará fazendo a vontade de Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título,
A superação que vem com a ajuda de Deus e das pessoas. Observe, Deus está pronto para nos ajudar a vencer todos os complexos. Ele é o nosso Pai e sempre nos diz, não temas, mas Deus colocou pessoas em nossa vida que podem nos ajudar. Fale com seu pastor, converse com pessoas que superaram o medo de falar em público, leia livros cristãos sobre como vencer a timidez. Não fique esperando que as coisas aconteçam de forma mecânica, enquanto Saul e seus soldados estavam amedrontados e tímidos diante dos desafios do gigante Golias. Davi venceu o medo e a timidez, confiando integralmente no Deus Todo-Poderoso. Você vai superar o medo e a timidez. Afinal, se Jesus está com você, nada pode paralisá-lo, inibir o seu potencial, impedi-lo de ser usado por Deus ou sufocar o seu crescimento. Não tenha medo e não se assuste, pois o Senhor é com você. Ou seja, os grandes homens de Deus que conseguiram vencer o medo e a timidez foram abençoados. Ou seja, os grandes homens de Deus que tiveram medo, mas conseguiram vencer o medo e a timidez, foram abençoados. Moisés venceu o medo, venceu a timidez e acabou sendo o grande libertador de Israel. Aqui, por exemplo, Davi não teve medo de lutar contra o gigante. E eu vou dizer, viu, meteu medo em muitas pessoas. Praticamente todo Israel estava com medo de lutar contra o gigante, porque o cabra era forte, o cabra era alto. Mas, no entanto, Davi, confiando no Senhor, dependente de Deus, fica tranquilo, quem vai sou eu. Pequeno, sem condições nenhuma, ninguém apostaria em Davi. Mas, no entanto, quando Davi se coloca na direção de Deus, confia em Deus, Deus dá capacidade de você que é pequeno, que não sabe, para vencer os grandes gigantes desta vida. Por isso se prepare, você vai vencer um gigante chamado medo, chamado timidez, em nome de Jesus. Toda timidez, todo medo vai ser vencido em nome de Jesus. Esses gigantes vão cair por terra. Você crê? Deixa aqui por gentileza um brado de glória. Se você crê que todo gigante chamado medo e timidez vai cair em nome de Jesus, deixa aqui nos comentários, viu? Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: você sabe como podemos vencer o medo e a timidez? Se deixarmos o medo tomar conta de nós, seremos paralisados, nosso potencial será inibido e poderemos ser impedidos de ser usados pelo Senhor. Se a timidez não for superada, ela poderá atrapalhar o nosso crescimento e sufocar o nosso desenvolvimento e até dificultar nossa busca pelo poder do Espírito Santo. Por isso mesmo, atentemos para uma vida de oração e uma dedicação maior à leitura da palavra de Deus. Em outras palavras, encerre dizendo para os seus alunos: o medo faz parte da nossa vida, mas, no entanto, não pode aniquilar, não pode parar, não pode atrapalhar o meu crescimento. A partir do momento que eu percebo que o medo ou a timidez estão prejudicando a minha vida, prejudicando o meu crescimento, prejudicando os meus relacionamentos, prejudicando a minha vida espiritual, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que buscar amigos, tenho que ler a palavra do Senhor, preciso me capacitar cada vez mais para que a timidez e o medo sejam repreendidos. Então, eu tenho que fazer a minha parte. O que eu sei é o seguinte: Deus ele quer te usar, Deus ele quer te levantar nesta terra, mas precisa se posicionar de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, batalhe. Lute contra seu medo. Não aceite o medo. Olha, não aceite o medo na sua vida. Não aceite a timidez na sua vida. Você precisa vencer cada vez mais. Isso não significa que terá momentos que você terá medo e que você será tímido. Como eu já disse aqui, eu, por exemplo, sou uma pessoa bastante tímida. Sou tímido mesmo, mas, no entanto, estou vencendo a timidez conversando com vocês. Por isso, eu peço o seguinte: se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família, viu? Mas aproveita e pergunta o seguinte: gostou dessa aula? Você aprendeu? Ficou em dúvida? Você já sabe, qualquer dúvida, deixe nos comentários, porque eu respondo todos, tá bom? E já vou informando, não terminou a nossa aula não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica, e a dinâmica está sensacional, viu? Eu creio que você vai gostar. Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica, da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 3, que vai trazer por título: Vencendo o Medo e a Timidez. Se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e
e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula codinâmica, referente à revista dos juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com a semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 3, na quarta-feira estou a lição número 4, pois a lição número 3 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 4 de janeiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 3 do Juvenis, que traz por título Vencendo o Medo e a Timidez. Presta bem atenção. Essa atividade ou essa dinâmica é bastante simples, mas eficiente, tá bom? Você só vai precisar fazer o seguinte. Vai precisar levar um copo bem bonito assim como esse, olha. Olha só o copo bonito, vocês gostaram? Aqui foi quando nós comemoramos 40 mil inscritos, tá bom? E já chegamos a 50 mil. Meu Deus, glória a Jesus, viu? Já peço inscrição, viu? Nós queremos chegar em 2024 a meta de 100 mil inscritos. Eu sei que é difícil, mas eu creio em nome de Jesus. Então veja só, você pode levar para sua sala de aula um copo bem bonito, uma caixa, um envelope, tá bom? Você vai pegar essas frases, colocar no pedacinho de papel, colocar dentro de um envelope, de uma caixa bem bonita, de um copo bonito e levar para a sua sala de aula. Calma, já vou passar para vocês a relação dessas frases, tá bom? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Se você tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro, para assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue aí sua caneta, seu caderno, para que você possa escrever as frases negativas que nós não podemos falar com ninguém que esteja com medo ou que seja uma pessoa tímida. São frases que nós não podemos falar, tá bom? Você vai escrever, colocar no pedacinho de papel e levar para a sua turma. Pegou sua caneta, pegou seu lápis, pegou seu caderno, presta bem atenção, 10 frases que nós não podemos falar com as pessoas que tenham medo e pessoas que sejam tímidas. Presta atenção. Isso é uma bobagem. Não tem motivo para ficar com medo. Você não pode falar isso. Você está exagerando. Relaxe. Seja corajoso e supere isso de uma vez por todas. Não entendo por que isso te assusta tanto. Quinta, você precisa enfrentar seus medos. Não fuja. Sexta, pare de ser fraco, enfrente logo isso. Sétimo, isso não é assustador, é pura imaginação. Oitavo, todos lidam com isso, não vejo qual é o problema. Nono, deixe essa frescura e siga em frente. Décimo, não sei por que você permite que isso te afete. Presta bem atenção, são 10 frases que não vai ajudar ninguém. Olha, e são frases que nós falamos. Tá bom? Essas frases, normalmente tem pessoas que falam para a pessoa que está com medo ou a pessoa que é tímida, mas isso não ajuda. Acaba prejudicando mais. Você vai escrever essas 10 frases, cada frase um pedacinho de papel e vai colocar aqui dentro do copo. Tá bom? Agora vou passar para vocês 10 frases que nós podemos e devemos falar com a pessoa que está com medo ou a pessoa que é tímida.
Pegou caneta? Pegou lápis? Pegou caderno? Anote aí, por gentileza, 10 frases que nós podemos falar com a pessoa que é tímido ou a pessoa que tem medo. Observe. Você não está sozinho, estou aqui para te apoiar. Segundo, é normal sentir medo e está tudo bem. Terceiro, vamos enfrentar isso juntos, passo a passo. Quarto, você é mais forte do que imagina. Quinto, estou aqui para te ouvir sem julgamentos. Sexto, cada passo que você der é uma vitória. Sétimo, se precisar de ajuda, estou aqui para te apoiar. Oitavo, seu medo é válido e podemos superá-lo gradualmente. Nono, não há pressa, vá no seu próprio ritmo. Décimo, a coragem não é ausência do medo, mas a persistência apesar dele. Ou seja, vamos ter medo, mas precisamos vencer constantemente, tá bom? Meu Deus, pergunta a você é o seguinte, você entendeu essa dinâmica? Você concorda com essas frases? Sim ou não? Fique à vontade. Muitas pessoas questionam o seguinte, pastor, por que aquelas 10 primeiras frases nós não podemos falar? Porque não ajuda ninguém. Coloca a pessoa como fraco, desanima a pessoa, coloca a pessoa como frustrado, faz com que a pessoa fique mais para baixo ainda. As 10 primeiras frases são frases que colocam a pessoa como covarde, como medroso, e isso não é bom para ninguém. A pessoa tem que sair do medo melhor e não ficar frustrado com as suas palavras, tá bom? Já as 10 segundas frases representam confiança, apoio. A pessoa que está com medo precisa de apoio, porque sozinho não consegue sair. Não adianta você falar, sai desse negócio, desse medo. Não adianta não, irmãos. Tem que ter apoio, tem que ter ajuda em nome de Jesus. Presta bem atenção aqui agora, viu? Você já escreveu as 10 frases que nós não podemos falar. E já escreveu também as 10 frases que nós podemos falar com as pessoas que têm medo ou que são pessoas tímidas. Você vai levar para a sua sala de aula em um copo, em um envelope, uma caixinha bem bonita, tá bom? Chegando lá, você vai estar colocando seus alunos em círculo. Todos os alunos vão ficar em círculo. E você vai passar de um em um, eles vão estar pegando a tira, tá ok? Vai fazer a leitura e vai trazer uma explicação. Você concorda ou você discorda? Por exemplo, essa frase que você leu, é bom ouvir, é bom falar, não é bom? O que você acha? A pessoa que está com medo, uma pessoa que é tímida, ao ouvir uma palavra dessa, ele vai ter coragem? Ele vai perder a timidez? Ou você acha que vai prejudicar mais a vida deles? Entendeu aqui a dica? É isso aí. Frases que vão estar ajudando e frases que vão estar prejudicando. E quem vai responder são seus alunos. Você vai pegar tudo, mistura tudo mesmo e coloca dentro do copo. O aluno vai pegar e você só vai tão somente questionar. Júnior, essa frase que você pegou, você acha que ajuda ou prejudica uma pessoa que é tímido, uma pessoa que tem medo? Emita, por gentileza, a sua opinião. E Júnior vai falar, por que você acha isso, Júnior? Pronto. Maria, você concorda? Você discorda? Por gentileza, acrescente alguma coisa. Logo após, um outro aluno, Carlos, leia por gentileza aí a sua frase. Ele lê a frase e logo após precisa emitir a opinião. A pessoa que está com medo ou é a pessoa tímida, quando ouve uma frase dessa, vai se animar ou vai se entristecer? Vai sair do medo ou vai ficar com mais medo ainda? Deixa aqui no seu comentário. Deixa assim um Carlos participar dando a opinião dele. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Pergunta a você o seguinte, você gostou dessa atividade? Vai fazer, vai modificar? Fica à vontade. Pastor, eu não concordo com tudo não. Fica à vontade, meus irmãos, faça a discussão. O que eu estou deixando aqui são algumas sugestões de atividade, porque a base da dinâmica é o seguinte, você vai estar escrevendo 10 frases que ajudam as pessoas que estão com medo ou que são pessoas tímidas a saírem dessa situação. E também 10 frases que não ajudam ninguém, que devem ser evitadas. Fique à vontade para alterar, para modificar, tá bom? E é interessante você questionar seus alunos. Não adianta somente ele ler, ele vai ter que emitir a opinião. Você concorda? Essa frase daí ajuda, prejudica a pessoa que está com medo, a pessoa que é tímida? Deixa aí, por gentileza, os comentários, tá bom? Então, Júnior precisa comentar, emitir a opinião dele. E aí você faz aquela discussão abençoada. Essa atividade ou essa dinâmica pode ser feita tanto no início como também no final. Depende do seu tempo e a sua organização. Só peço o seguinte, você gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família, viu? E lembrando, estou abrindo a nossa 3ª turma do curso para professores da EBD. Se você quiser estudar comigo em meu curso, estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente ao curso para professores. Venha ser membro, venha participar do nosso culto. Aqui o canal Descomplicando a Teologia é bênção pura sem mistura. A paz do Senhor, até a próxima aula, até a próxima dinâmica.